tudo certo com vocês? Eu sou a Maju, eu sou a devoradora de livros e hoje é dia de pôr um fim na série Crônicas de Amor e Ódio. Mas, antes de começarmos a falar sobre The Beauty of Darkness, se você não é inscrito nesse canal, faz o quê? Se inscreve aí, né? Acione o sininho para ser notificado toda vez que eu aparecer por aqui falando sobre alguma coisa, né? Dá o seu like, o seu joinha, o seu curtir aí nesse vídeo, porque isso é muito importante. Curte, vai, curte. Curtiu? Pronto. Me segue lá nas redes sociais pra gente bater um papo, bater um ero, né? Contar umas novidades lá, falar sobre uns livretinhos. Isso é muito bom, tá? Me segue lá no Devoradora de Livros. E se for fazer aquelas compras maravilhosas, maravilhosas, necessárias, né? Que a gente não vive sem, por favor, não deixe de usar os meus links da Amazon que está aí no box de descrição deste vídeo. Você não paga nada a mais do que o valor que você já ia pagar e ainda faz uma boa ação. Veja que coisa maravilhosa. Sensacional, ok? Então é isso aí. Então vamos falar sobre The Beauty of Darkness, que é o último livro da série das Crônicas de Amor e Ódio. Aqui nesse livro nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a Alia e o Rafe, né? Junto com os seus homens lá, saindo de venda de uma forma muito caótica, muito sangrenta, muito louca. E aí eles saem, né, de venda depois de muita confusão. A Lia tá bastante machucada, né? Ela levou umas flechadas que não foram umas flechadas do amor, muito pelo contrário, foram umas flechadas de ódio, né? E aí eles acabam caindo da jangada e aquela confusão toda, que quem lê o segundo livro vai saber exatamente do que eu estou falando. E se você não leu, vá lá ler. Melhor, tá? Quando terminar o vídeo, vai agora não, só depois de terminar o vídeo. E aí eles meio que se perderam uns dos outros, né? Mas aí o Rafe consegue achar a Lia, né? E socorrê-la. E aí a gente tem a primeira parte do livro, a gente tem todo esse processo, eles tentando chegar no posto avançado de Dalbrek, né? Estão lá tentando chegar nesse posto avançado de Dalbrek para se sentirem mais seguros, digamos assim, né? E temos todo este caminho de luta com a recuperação da Lia. Eles estão meio que indo lentamente, né? Porque a Lia, ela tá muito machucada, muito ferida. Nesse meio tempo aí, eles acabam encontrando quem? Eles acabam encontrando o Caden e o Gris, tá? Que saíram também fugidos, meio que fugidos de venda. A gente ainda não sabe muito bem se eles estão pro bem ou se eles estão pro mal. Não é verdade? É verdade. E aí, depois de muito sofrimento, eles conseguem chegar ao posto avançado de Dalbrek, certo? E lá, o Rafe é nomeado rei, né? Depois de toda a situação que acontece lá com os pais dele, ele é nomeado rei, tá? E ele começa a ser um escroto em nome do amor. É isso mesmo, meus queridos. Ele começa a ser um escroto em nome do amor. Por quê? Porque a Lia, ela quer voltar pra Morrigan, né, para tentar ajudar o povo lá, para contar o que aconteceu e tudo mais. Só que ela tá como inimiga do reino, né? Ela tá para chegar lá e ser enforcada. E aí ele fica com aquela coisa de ficar enrolando ela, sem querer deixar ela ir e tal, né? Até que chega o ponto exato em que ele prende ela lá no posto avançado e diz assim: eu sou o rei e você vai fazer o que eu quero. Você vai fazer o que eu mando. Ou seja, ele começa a ser muito do escroto. Aí a gente fica naquela situação, a gente consegue entender o desespero da Lia, né? Porque ela quer ir lá pra Morrigan, afinal de contas é o reino dela, pra avisar o pessoal que o Comisar está vindo, né? Que vai ter uma guerra, aquela coisa toda louca, maravilhosa, não é verdade? E a gente também consegue entender o Rafe, que está com medo que a bela amada dele vá embora e acabe sendo morta. Ele poderia ser uma pessoa menos autoritária, menos escrota? Poderia, mas a Mary Pesson não quis que ele fosse, não é verdade? É verdade. Tá. Só que aí, depois de muita confusão, depois de muita agonia, a Morrigan não, gente. A Lia
consegue ir pra Morrigan, né? E aí tem toda aquela armação para não ser descoberta, né? Como ela vai conseguir chegar e falar lá com o pessoal do reino, com o pai dela, com a mãe dela. Tem toda essa suspeita de que a mãe dela a traiu, né? Que a mãe dela escondeu as coisas dela e se juntou com o erudito lá pra tomar o reino. Tem todas essas suspeitas aí, essas coisas loucas, maravilhosas da trama da história, certo? E temos a Lia descobrindo mais sobre a história de Venda, de Galdrell e de Morrigan, né? Sabendo que as três eram família, eram parentes, né? E a Lia desenvolvendo ainda mais o seu dom. Nesse meio tempo temos os outros personagens se desenvolvendo, né? A Pauline, que é muito amiga da Lia, que está grávida, né? Temos um parto muito sensacional nessa história. Temos a história da Gwyneth, né? E, enfim, todos os outros personagens que fazem parte dessa trama, né? Temos a Lia se passando pela mãe para falar com as pessoas, os cânticos lá de Venda, as histórias de Venda, as histórias de Morrigan e aquela coisa toda, aquela loucura toda. E temos finalmente o quê? Temos a batalha, né? Temos lá o embate, o Comisar chegando, aquela bagaceira toda, junto com seus brezalotes explosivos, né? Quem leu vai saber do que eu estou falando. Quem não leu, cuide em ler, porque vale a pena, tá? Temos todo o embate, né, da guerra e tal, e toda aquela questão de amor e ódio, como dizem as crônicas, porque a Lia e o Rafe, eles se amam, mas eles também amam cada um o seu respectivo reino. Então é uma coisa que fica meio complicada, né? É um questionamento que a Lia faz. Por que que o seu reino é mais importante que o meu? Porque você pode lutar pelo seu reino e eu não posso lutar por meu. É porque eu sou mulher? Só porque você é homem que o seu é mais importante? E blá 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 e blu 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 e blu blu blu. Certo? Beleza. E aí, quando eu fui ler esse livro, eu fiquei muito assim, pensativa, porque eu já tinha visto várias pessoas falando mal, muito mal desse final dessa história, tá? Aqui atrás tem dizendo que a série Crônicas de Amor e Ódio chega ao fim de maneira arrebatadora. Foi arrebatador? Não! Não achei que foi arrebatador, minha gente. Me arrependi de ter lido a série? Não, não me arrependi. Como eu já disse em outros vídeos, como eu já disse em outros vídeos aqui, eu não me arrependo de ler basicamente nada, tá? Eu acho que toda leitura é válida. E você não é obrigada a ter a mesma opinião que outra pessoa teve sobre determinado livro, tá? Então eu fui ler, até porque eu já tinha o livro, né? E fui tirar as minhas próprias conclusões, tá? Então assim, o que foi que eu achei desse livro? Eu achei um livro razoável, eu dei 3 estrelas, tá? E o que me incomodou, certo? Foi o seguinte, me incomodou a batalha em si, porque eu esperava que a batalha fosse mais épica. Eu esperava que tivessem mais situações assim, sabe, arrebatadoras, que não tiveram. Eu não gostei do final do Comisar, tá? Eu não achei legal, não achei legal. Eu não vou dizer o que eu não achei legal, porque senão, né, eu vou estar falando demais. Mas assim, não gostei do final do Comisar, achei muito superficial. Eu esperava também que o dom da Lia, ele fosse mais trabalhado, que fosse colocado de uma forma mais mística, que tivesse umas coisas mais, sabe, mais fortes, mais, sei lá, mais místico mesmo, um negócio mais negociado, entendeu? Um negócio mais, sei lá, eu não tô conseguindo explicar, vocês não estão conseguindo me entender não, digam que sim, por favor. Eu esperava que tivesse uma coisa mais forte do dom dela, uma coisa mais arrebatadora, uma coisa mais, sabe, sei lá, botava os espíritos lá pra mexer em alguma coisa, minha gente, pra ficar um negócio mais forte, um negócio, sabe? Mas eu não gostei, ficou muito superficial, ficou um final de batalha assim, muito... Tudo bem, eles pegaram muito a questão da fé, né, mas eu... Peraí, viu? Só um minuto, deixa eu coçar aqui. Coceira chata.
Enfim, estamos de volta. Eu esperava que fosse uma coisa mais consistente. Eu achei muito assim, lá no pico da montanha, sabe? E não se aprofundou. Então isso me incomodou bastante. Uma coisa que eu gostei foi o fato de cada um de fato ter ficado no seu reino, ter entendido que eles se amavam, né? A Lia e o Rafe se amavam, mas que eles tinham as suas obrigações. Então foi uma coisa que não ficou aqueles juntos para sempre, felizes eternamente. Oh, céus. Não, ficou uma coisa assim, ó, a gente se ama, mas vamos botar o pé no chão que a gente tem obrigações a serem cumpridas e aí o tempo dirá se ficaremos juntos ou não. Outra coisa também que eu gostei muito foi a situação da Lia, né, como rainha de Venda, tá? E o Caden como seu mantenedor. Então eu gostei do desenvolver da história do Caden. Não ficou aquela situação de o homem que amava e não foi correspondido, né? Ficou a situação muito legal dele lá com a Pauline e a Venda, né? Se reerguendo, se desenvolvendo. Eu achei isso muito legal. Mas a parte principal do livro, que foi justamente a batalha e o dom da Lia, eu achei que ficou muito... Entendeu? É isso aí. Mas foi isso. Pra mim foi uma leitura boa, né? Na medida do possível. Valeu a pena, tá? E aí eu terminei esta série. E aí fica faltando só os outros 2 livros que têm conexão com a história, mas que não fazem parte da série, das Crônicas de Amor e Ódio. Fazem parte da Dinastia dos Ladrões, tá? Que é o Dance of Thieves e o Vow of Thieves. Mas Crônicas de Amor e Ódio está encerrada aqui neste livro. Aleluia! Então é isso, pessoal. Essa foi a minha experiência com esse livro. Comenta aí se você já leu, se você gostou, se você não gostou, se você odiou, se você amou, o que é que você achou, tá bom? Não precisa ter a mesma opinião que eu. Cada um é dono da sua. Paz e amor. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!